só é polêmico porque é o Flamengo, tá? Então tem um sentimento de anti-flamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem. E eu me preocupo muito com os rumos que a profissão está tomando. Você dita aqui, eu torço muito, eu seco muito, mas eu sei o local onde eu posso fazer isso. Não dá para o jornalista atacar o clubismo cego por parte do torcedor quando ele se comporta da mesma forma. Alô galera, rubro-negra, canal Flamengo Minha Paixão. Não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de comentar e dê aquele like maroto. Juntos seremos mais fortes. Só é polêmico porque é o Flamengo, tá? Então tem um sentimento de anti-flamenguismo, de achar que o Flamengo é favorecido pela arbitragem, aquela coisa toda, que cria uma aura de injustiça e de irregularidade nesse lance. Criciúma e Cuiabá, sábado, 4 da tarde, ninguém teria falaria, dúvida, pô, exatamente. esquece. Então, o fato de ser o Flamengo distorceu isso aqui, que é uma cravada da arbitragem que merece elogio. Eles foram bem demais nesse lance. E o cara do Criciúma era só não ter chutado a bola. A culpa é dele. Para de passar pano para jogador e achar que a culpa é sempre do árbitro, gente. Não é. O cara era só não ter chutado a bola. Isso é um pênalti claríssimo. E outra, o juiz tinha que ter parado o jogo. Não tinha. Não é isso que diz a regra. Foi muito rápido. Além de ter sido rápido, se a regra é ele tinha que ter parado o jogo, vou dar um exemplo para vocês. Libertadores da América. Vasco e Corinthians. Contra-ataque. Era Vasco, né? O Diego Souza. Que ele vem vindo. Era só o Gandula do Corinthians jogar a bola. O Cássio não teria feito aquela defesa heróica. Eu me preocupo muito com os rumos que a profissão está tomando. Eu, que tento pautar o meu trabalho pelo equilíbrio, eu torço, tá, gente? Primeira coisa que precisa ser dita aqui, eu torço muito, eu seco muito, mas eu sei o local onde eu posso fazer isso. É a primeira coisa que precisa ficar dita aqui. Todos torcem, todos têm time, todos são apaixonados, todos têm rivais e todos secam também. Só que a gente está misturando as estações. Totalmente. Como nós, jornalistas, tratamos esse tipo de jogada e como a gente se comporta hoje diante de lances polêmicos. A primeira coisa é, não dá para o jornalista lamentar as teorias de conspiração que são espalhadas na internet, sendo que ele mesmo alimenta várias dessas teorias. Não dá para o jornalista atacar o clubismo cego por parte do torcedor quando ele se comporta da mesma forma. Não dá para o jornalista se queixar de expressões como operação, roubo, manipulação, VAR Mengo, VAR Timão, VAR Verdão, VAR isso, VAR aquilo, quando ele insinua a mesma coisa nas redes sociais. Não dá para o jornalista se queixar que o torcedor, que o público em geral não conhece a regra, quando ele desconhece a regra, ou sejamos generosos, quando há algo muito complexo na regra e que você não tem o pleno domínio disso, e você nunca se viu diante desse tipo de jogada, você não tem referências anteriores, né? Não tem um paralelo para traçar, e você fica na dúvida, a partir do momento em que surge uma explicação técnica, não dá para ficar brigando com a explicação técnica, não dá para ficar brigando com o texto da lei. Aí é uma questão de interpretação, algo que o jornalista deve dominar. Não dá para o jornalista reclamar que o público não interpreta texto, quando ele, jornalista, que deveria ser o primeiro a interpretar um texto de regra, um texto de lei, não consegue fazê-lo. Ou, de maneira intencional, distorce essa interpretação para ficar bem com um nicho de público, com um nicho específico que ele quer atingir. Chegamos num momento em que o jornalista que assume o seu clube parece ficar refém da torcida para a qual ele quer falar
E aí ele tem que mudar a sua opinião muitas vezes, ele tem que sangrar suas próprias convicções para ficar de bem com o público que ele quer atingir. Ora, eu, por exemplo, tenho uma ligação muito profunda com o Lucas Moura, tenho uma excelente relação com a torcida do São Paulo, eu me sinto bem no Morumbi, eu gosto de fazer jogos do São Paulo, gosto do clube, demais, e não sou São Paulino, Narrei o gol na quarta-feira do Lucas, poxa, deu uma viralização legal, fiquei muito feliz. Só que na mesma transmissão, eu vi o destempero do Banco do São Paulo, com os 10 minutos de acréscimo, eu falei, gente, vocês estão viajando. O jogo foi para 10 minutos, só o Alisson ficou 5 minutos sendo atendido, só o Ferreirinha ficou mais 3, fora as alterações, fora a cera do próprio goleiro do Grêmio. E se é o segundo, ele vai pra rua. E eu não vou deixar de dar esse tipo de opinião, porque o torcedor do São Paulo vai ficar chateado comigo. Ah, porque no próximo gol que eu narrar do São Paulo, a torcida não vai me dar os likes, a torcida não vai me dar o reconhecimento, a torcida não vai querer me ouvir, porque eu disse que os acréscimos foram justos, então eu vou fazer aqui uma contemporização para ficar de bem com a galera. Eu tenho que ficar de bem com a minha consciência. Eu tenho que ficar de bem com a minha leitura da regra do jogo, com a minha visão sobre os acontecimentos, com a honestidade que o público merece que um comunicador tenha na hora de opinar. É com isso que eu tenho que me preocupar. Se a torcida do São Paulo vai gostar, não vai gostar, paciência. Então, o jornalista hoje, alguns, o cara que se assume clubista, né? O jornalista do clube tal, o jornalista torcedor. Porque uma coisa é, vocês sabem os times que eu torço, todo mundo sabe. São assumidos, são ditos aqui, são mostrados em rede social, todo mundo sabe. As minhas histórias de arquibancada já foram contadas muitas vezes. Mas eu não me preocupo em ficar falando o que o santista quer ouvir, o que o botafoguense quer ouvir. Eu estou pouco me importando para isso. Então tem uma galera hoje que, caramba, aí faz esse cálculo, né? Na hora de dar opinião. Caramba, eu não posso dizer que o pênalti a favor do meu clube foi mal marcado, porque a torcida vai deixar de me consumir. Você fica refém. Eu tenho que cutucar o rival da minha torcida lá, porque a minha torcida vai gostar. Eu não posso admitir que, pela regra, por mais que eu deteste aquele clube, por mais que eu tenha simpatia pelo clube menor, mas eu preciso criar aqui uma fumaça. E principalmente você fazendo isso no pós-jogo, você está mexendo com a emoção do torcedor que está ali naquele... Obrigado por assistir. Saudações rubro-negras. Até a próxima.